Estamos começando mais um episódio do podcast Saída de Bola, um programa sobre futebol e apostas esportivas. Eu me chamo Sérgio Ricardo Júnior e, como sempre, estou ao lado do professor Paulo Barreto no comando deste projeto. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Sérgio? Mandar um abraço aí para todos os nossos YouTuber espectadores e para nossos ouvintes também aí nos agregadores do podcast. E esse programa é muito sensacional, muito legal, muito bacana, né? Hoje com o quê? Comembol Libertadores, né? Você vai falar um pouquinho mais e vou esperar aqui para os meus modestos comentários. É isso, hoje o programa é especial sobre a primeira rodada da Libertadores, da fase de grupos. A gente já comentou ali as fases anteriores, classificação do Grêmio, classificação do Santos, mas finalmente tivemos o início da fase de grupos. Os brasileiros estrearam, nem todos estrearam tão bem assim, mas a gente vai comentar isso durante o programa. A gente vai comentar com mais detalhes a participação e o início da competição para cada um deles. Primeiro, eu gostaria de dizer que você que está nos ouvindo no podcast pelo Spotify, por outros agregadores de podcast, você pode nos acompanhar no YouTube, basta nos procurar lá, youtube.com/série de bola. A gente está produzindo conteúdo sobre Copa do Nordeste, e a gente produz os conteúdos, faz a gravação ao vivo do podcast lá com imagens, você pode participar também. E é isso. Vamos começar a nossa discussão com o Palmeiras. Palmeiras que teve um dos jogos mais emocionantes envolvendo brasileiros na primeira rodada. O Palmeiras, que é o líder, a cabeça de chave do grupo A, jogou fora de casa, né, contra o Universitário do Peru, abriu 2-0, era dono do jogo, jogava muito bem e teve uma expulsão, acho que do Imperiur, né, que foi expulso, o zagueiro, tomou o segundo cartão amarelo ali mais ou menos com 15, 20 minutos do segundo tempo, e o 2-0 que o Palmeiras tinha na mão se transformou rapidamente num 2-2 na própria falta que o Imperiur comete e toma o segundo amarelo, sai o gol de desconto do Universitário, né? O Universitário faz o 2-1 e logo em seguida empata, deixando o Palmeiras em maus lençóis. O Palmeiras só vai fazer o gol no último lance do jogo, de cabeça, no escanteio. Paulo, fortes emoções para o atual campeão, né? Fortes emoções que eu particularmente não esperava, né? E algumas surpresas também. A surpresa para mim começou na escalação, né? O Palmeiras veio ali com uma linha de 3 zagueiros e isso surpreendeu aí, acredito que não só a mim, mas a muita gente. O Palmeiras não estava acostumado a jogar assim, meio que crespeando, né? O técnico do Palmeiras. Então, isso me surpreendeu também a escolha dos laterais, né? Ele pegou o Marcos Rocha pela direita, o Vitor Luiz pela esquerda, um cara que não ataca bem, é aquele tipo de jogador, né? Não ataca bem, não defende bem, não faz nada bem. É tudo mais ou menos para baixo. Então, jogador que nem tem perfil, não é nem perfil, qualidade suficiente para jogar num elenco do Palmeiras tão recheado dessa forma. O ataque ali, na minha visão, ficou um pouco perdido, né? Com o Luiz Adriano, o Rony tendo que correr para todo lado e o Rafael Veiga descentralizado, né? Caindo ou pela esquerda ou pela direita, trocando com o Rony de papel. O que eu gostei foi da colocação dos volantes, Patrick de Paula e o Danilo, acho que dá muito fôlego para esse meio-campo. Fica um meio-campo que eu poderia comparar ali com o do Inter, né? Não na qualidade dos jogadores, mas na característica de jogo, né? No pulmão saudável para poder dar essa intensidade para o time, com o Patrick e Edenilson. Então, quando o Palmeiras coloca esses jogadores, né, e tira o Felipe Melo, por exemplo, acredito que isso melhora nesse sentido. E que com o Felipe Melo não acontece porque é um cara não tão móvel hoje em dia. Bom, aí você diz, mas fazendo essas críticas a essas colocações e o Palmeiras começou avassalador ganhando de 2-0, então significa que o sistema funcionou. Bom, do outro lado você tem um adversário, no meu modo de entender, fraquíssimo, né? Então o Palmeiras se complicou por suas próprias deficiências. Muito se falou também, e se fala no Palmeiras, da intranquilidade fora do campo, né, da comissão técnica, e isso passando para dentro do campo. Mas se você olhar a expulsão do jogador do Palmeiras, não é uma questão de intranquilidade, é um erro técnico. Ele erra tecnicamente, toma o drible e puxa o cara. Então não tem como correr, não é uma questão de intranquilidade. Então talvez seja uma questão de posicionamento, não está acostumado a ir a caça tão longe da área ou tão para o lado da área como estava ali, né? Já se você jogar com 2 zagueiros, você fica mais próximo à área e aos seus limites, sem ter que ir tanto para a lateral como ele estava fazendo ali, a não ser que seja uma cobertura, né? Onde ele não tem esse contato direto com o atacante, ele já pega o atacante vindo de frente.
Talvez tenha sido isso o problema do zagueiro do Palmeiras. Enfim, o Palmeiras me preocupa muito, no seguinte sentido, é um time muito forte, tem um elenco muito forte, e não consegue se impor ofensivamente contra seus adversários. É uma estreia que foi vitoriosa, né? Venceu no finalzinho com contornos emocionantes. No entanto, para mim não convenceu mais uma vez. O Abel vai ter que ter muito discernimento para entender que ele tem que encontrar as alternativas. Ontem, né, o Palmeiras, não sei nem quando é que esse podcast vai ser lançado, mas na sexta-feira o Palmeiras jogou mais uma vez, um time muito modificado, mas entrou com 3 zagueiros contra o Guarani, teve muitas dificuldades, e foi vencer o jogo quando voltou a jogar numa linha de 4. Então, é isso. Preocupante o Palmeiras, mas pelo menos temos bons jogadores, né? Tem um trabalho que já foi vitorioso. Então, para o Palmeiras perder, vai ter que pegar um time bem melhor do que o Universitário. A questão dos 3 zagueiros não me surpreendeu tanto, que eu tinha visto uma entrevista recente do Abel Ferreira, que ele falou que ele, no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, em alguns jogos, quando o time estava com o resultado na mão, ele jogava 3 zagueiros, ele mudava o sistema dentro do jogo. Isso foi uma questão feita naquela época, por que ele troca o sistema durante o jogo com o resultado na mão, no caso. Ele fala, porque eu não tenho tempo para treinar. Eu gosto muito dos 3 zagueiros, mas eu não tenho tempo para treinar. E a única forma que eu tenho de dar rodagem aos meus jogadores jogando nesse sistema é colocando eles no jogo em determinados momentos. Então, nessa temporada, começando um ano, acho que o Abel está tentando implementar esse sistema com 3 zagueiros, que era uma ideia que ele já tinha desde o ano passado e ele não tinha tempo para implementar. Só que acho que o momento que ele escolheu foi o momento errado, né? Um momento que envolvia 2 finais aí de Supercopa, a classificação no Paulista que está ameaçada. Se não vira o jogo contra o Guarani ontem, o Palmeiras estava correndo sérios riscos de não passar na chave dele, não se classificar para a fase do mata-mata do Paulista, mas virou o jogo ontem, né? Como o Paulo falou, a gente vai lançar o podcast provavelmente no domingo, mas ontem a gente está gravando no sábado. Na sexta, o Palmeiras vira um jogo contra o Guarani e se garante um pouco mais tranquilo na sequência do Campeonato Paulista. Mas eu não tenho muito a acrescentar, acho que só a questão dos 3 zagueiros mesmo que não me surpreendeu, e acho que é uma tentativa que o Abel tem feito de assinar um pouco mais a escalação do Palmeiras. Acho que ano passado ele deu uma surfada um pouco na onda do trabalho anterior do Cebola Rodrigues, que foi curto, né, o auxiliar fixo do Palmeiras, mas que já deu uma carinha pro Palmeiras. Acho que o Abel deu sequência, e acho que nessa temporada ele tá tentando assinar um pouco mais a escalação. Muita gente fala disso do Rogério, né? O Rogério é um cara, o Rogério é o treinador do Flamengo, que gosta muito de assinar a escalação. Acho que o Abel tá tentando assinar a escalação do Palmeiras com esse sistema com 3 zagueiros. Não tem começado muito bem, né? Mas a gente espera aí que o Palmeiras dê uma melhorada em questão de rendimento, porque o sarrafo é muito alto. Para o Palmeiras, o sarrafo é muito alto, assim como para o Flamengo e para o Atlético Mineiro. A cobrança ela é muito alta, porque o time tem elenco e tem potencial para jogar mais. Passando para o outro grupo, só para falar a situação do grupo A do Palmeiras, o grupo Palmeiras virou o jogo, né? Virou o jogo não, venceu o jogo na reta final do Universitário por 3-2, somou 3 pontos e é o líder da chave A. O outro jogo da chave, o Defensa e Justiça, empatou com o Independente Del Valle em 1-1 e cada um somou um ponto, então o Palmeiras é líder da sua chave nessa primeira rodada. No grupo B, a gente tem o Internacional, que foi um time derrotado, né? A gente tinha falado do Always Ready durante a análise dos grupos da Libertadores, a gente tinha ficado naquela dúvida. Será que o Always Ready, mesmo jogando, mesmo sendo um time fraco tecnicamente, que tinha perdido ali na pré-temporada para clubes inferiores, de divisões inferiores do Campeonato Paulista, ali, Atibaia, Portuguesa, será que esse time seria capaz de vencer os grandes clubes do futebol brasileiro, caso do Internacional, na altitude? Venceu, né, Paulo? E nem foi na grande altitude deles, foi em La Paz o jogo, mas assim, numa altitude ainda muito incômoda para qualquer time que não joga com tantos metros acima do nível do mar, mas o Always Ready venceu o Internacional, para surpresa de muita gente que não esperava por isso. Pois é, você tirou o meu comentário principal, né? O nosso time aí de Absorvente, ele deu uma chance pro Internacional, né? Ele não jogou no seu estádio, que a altitude ainda consegue ser maior do que La Paz, que já é uma das maiores, né? Que a gente tem notícia de times brasileiros jogando, né? Vale lembrar aquele velho jogo, né, da seleção brasileira, que teve lá aquela confusão, o cara tomar um shot de coca, não tomou, não sei se você lembra dessa época, mas teve isso. Lembra até de um 5-0 da Bolívia na Argentina também, mais ou menos nessa mesma época ali, um pouco mais Exatamente. pra frente, mais pra trás. Pois é, e o Inter teve dificuldades, né?
Só que a gente tem que ponderar também as condições do jogo e como era. O mercado ficou muito oscilante, aí eu lembro bem como foi o comportamento do mercado. Primeiro deu o Inter favorito, depois mudou para o Always um pouco favorito, depois voltou para o handicap zero. Um mercado que oscilou demais durante o pré-jogo dessa partida, mas não tem muito o que falar do jogo, né? Porque são condições totalmente adversas que só vai se repetir se o Internacional jogar outra vez contra esse clube, né? Numa fase mais avançada, ou pegar algum time aqui que eu nem acho que o Bolívar não tá, não sei se tem outro time, o The Strongest. O The Strongest tá, também tem uma altitude muito alta. Uma altitude muito alta ficou muito bom, mas tudo bem. Então é isso, eu acho que não tem muito o que comentar do Inter, né? É ver o Inter nas próximas partidas, estou muito curioso para ver esse time em campo, né? Dentro da Libertadores, com o Ramires, né? Um cara que vem aí com experiência bacana do Independente Del Valle, que no meu modo de ver ainda está complicado para replicar, vamos dizer assim, nem sei se a ideia dele é replicar o que ele fazia no Independente Del Valle, mas se for, né, eu acho que o Inter ainda precisa de peças. Faz muito tempo que o Inter não tem um meia, até por isso o D'Alessandro teve vida tão longa na equipe colorada. Eu tenho algumas críticas em relação ao Ramires pela escalação. Acho que ele optou por alguns jogadores, mas é uma crítica com o pé atrás, porque eu não sei de fato quais foram as características que ele tentou. Será que ele tentou escalar quem rendeu melhor num treinamento? Em relação a físico, a aguentar a altitude, porque ele colocou o Maurício para jogar de titular no Internacional, não entendi, ele não colocou o Patrick para jogar, não sei se o Patrick não conseguiu jogar na altitude, nem no segundo tempo o Patrick entrou, mas acho que o jogo foi muito pesado em relação a volume, assim, não volume, a ritmo de jogo mesmo, acho que foi um jogo lento. O Internacional tinha muito, tava parecendo jogando como um freio de mão puxado, né? Como a gente diz, alguns jogos. Foi um jogo muito pesado, muito lento. Acho que o Inter tinha claramente dificuldade para correr. E o Always Ready, obviamente, se aproveitou disso. Tem um time mais veterano, inclusive os atacantes são atacantes mais veteranos, né? Então, assim, é um time que, mesmo com mais veteranos entre os titulares, correu muito mais que o Internacional, obviamente, por causa das questões de altitude, por causa das questões físicas, mas acho que foi um time que se aproveitou 100% das condições de jogo. É um time que é impressionante como os bolivianos e os outros times que jogam na altitude, eles sabem aproveitar o chute de fora, né? Porque o gol que o Internacional toma, o primeiro, num chute de fora, é um chute de bico. É um gol que eu revejo acontecer direto em jogo com altitude. É o mesmo estilo de chute, um chute meio seco, meio de bico. Acho que os caras já sabem como é que bate na bola para poder ela ganhar mais força e mais velocidade. Marcelo Lomba só foi um espectador durante aquele chute. Ele não tinha a mínima condição de chegar naquela bola. O Alves faz 1-0 e depois faz o segundo num contra-ataque no final do jogo, né? O Internacional teve algumas oportunidades no primeiro tempo, sim. O primeiro tempo do jogo me lembrou o jogo do São Paulo ano passado contra o Binacional, que era também um time horroroso, time peruano. O São Paulo foi o único que jogou na altitude do grupo dele, né? Teve essa questão ainda, o River e a LDU não jogaram com o Binacional em terreno de altitude, o São Paulo foi o único, e perdeu o jogo por 2-1. O São Paulo fez 1-0 com o gol do Pato, tomou a virada, justamente nesse mesmo contexto. O jogo ficou muito pesado, muito lento, tava todo mundo com o freio de mão puxado. Os caras foram lá aproveitar as condições físicas deles, os privilégios que eles têm de jogar nesse tipo de condição, nesse tipo de gramado e condição aérea. Não sei como exemplificar muito bem essa questão em questão de terminologia, mas é isso. Acho que foi um jogo muito fraco do Internacional. Tem alguns questionamentos em relação à escalação, mas como disse antes, não sei o que foi motivado isso. Né, se teve alguma questão fisiológica, se alguns jogadores não suportaram treinar e jogar na altitude, por isso que ele foi forçado a mudar e escalar alguns jogadores que não vinham jogando no Internacional. Isso foi uma opção técnica. Se for uma opção técnica, é um erro e é uma coisa a ser reparada para os próximos compromissos do Internacional. Fazendo a mesma coisa que fiz no Palmeiras, vou passar pelo grupo. O Always Ready é o líder da chave, mas basicamente com os mesmos critérios do Deportivo Táchira, que é o outro time que venceu na chave, venceu o Olímpia por 3-2, um jogo bem agitado. Então o Always e o Deportivo Táchira são os líderes da chave do Internacional, ambos com 3 pontos. O Olímpia e o Inter têm 0 pontos, por enquanto, na Libertadores. No grupo C, a gente teve outro time que decepcionou. Esse time eu acho que decepcionou mais do que o Internacional por ser um jogo em casa, foi o Santos,
que acabou sendo derrotado pelo Barcelona de Guayaquil, né, o Barcelona do Equador, e perdeu em casa, né? Um jogo também muito fraco. Acho que foi pela primeira vez que eu senti ali que o time do Santos mostrou as deficiências escancaradas, assim. E são deficiências que tendem a aumentar, visto que antes de a gente começar a gravação do podcast, eu abri o Globoesporte.com e está confirmada a venda do Soteldo, né? O Soteldo se despede do Santos, vai para o Toronto, da MLS, né? Do Toronto do Canadá. E um time que já tem muitos defeitos, que tem muitas fraquezas, que tem muitos garotos em todas as posições do campo, tem uma dependência muito forte do Marinho. No dia que o Marinho tá jogando bem, o Santos joga bem. No dia que o Marinho não tá jogando bem, o Santos não joga bem. E aí tropeçou em casa, né, Paulo? Começou mal a Libertadores pro Santos e o problema tende a aumentar com essa saída do Soteldo. Um péssimo resultado para o Santos, né? Quando você vai olhar para o grupo do Santos, você vai ter um The Strongest fora de casa. Tudo que a gente já falou aqui do Internacional. Então, você já imagina um resultado adverso. A próxima partida do Santos é contra o Boca Juniors na La Bombonera. O Santos vem de uma derrota no Campeonato Paulista para o Novo Horizontino, né, onde ele escalou um time misto ali, colocou 6 dos possíveis titulares, né, e foi dominado pelo Novo Horizontino. Isso me assustou demais. O Novo Horizontino foi senhor do jogo, né, chegava com muita facilidade na frente, mas como não era um time muito agudo, né, conseguia trocar passes ali, passar muito tempo com a posse de bola no campo do ataque do Santos, e quando necessário voltava para trás, o Santos sem agressividade na marcação, sem o Alisson. Para mim já é um jogador questionável, um jogador que não vejo, né, que tem potencial para jogar num time que seja top no Brasil, e é titular absoluto do Santos, pelo menos para mim, porque simplesmente é essa pegada que os outros jogadores não têm, né? Então, essa é uma das deficiências do Santos. Você falou de muitos jovens no elenco, mas quando você vai olhar os mais experientes, você encontra o Pará na lateral direita de capitão, errando só tudo, né? Nos últimos jogos que eu vi ele fazer foi isso, né? Basicamente a bola chega nele no campo ofensivo e ele entrega para o adversário, ele erra o passe, ele não domina a bola, ele cruza errado. Então, muito complicado. Cara, eu sou muito... Acho que é Marcos Leonardo, o atacante, o centroavante que está jogando no Santos. Complicadíssimo, é um cara que parece até ter talento, mas sente o jogo, né? Não é o cara para carregar toda essa pressão de ser o homem-gol do Santos. O Santos vem revelando muita gente, muitos jogadores, e muitos estão saindo, né? Tem o Yuri Alberto saiu recentemente, o Caio Jorge está para sair também, já tem proposta aí de fora, o presidente vai fazer uma reunião com ele essa semana. Então estou muito preocupado com o Santos, que já era um time fraco, com essa saída de Soteldo, com essa fragilidade da posição, falta de contratação, um técnico estrangeiro que ainda está conhecendo o time. Ontem o Jean Mota era o melhor jogador do Santos, mais lúcido do Santos, e ele tira o Jean Mota para colocar um jovem jogador ali que nem teve muitas oportunidades ainda no time, acabou com o meio campo do Santos, o Santos não conseguiu criar mais nada depois disso. Então, assim, o técnico ainda está tateando, os jogadores não são de extrema qualidade, muitos jovens no time. Então, é uma receita aí que me parece não muito boa, né, as perspectivas para os torcedores santistas. Concordo, acho que tem alguns pontos importantes em relação ao Ariel Holan. É um cara que parece ainda muito perdido em relação à gerência do grupo. Ele não entendeu de fato que o Paulista pode derrubar ele. Ele tá levando o Paulista como o normal, né? O ideal, né? No caso, o tópico, né? Que a gente sempre fala aqui, os analistas de futebol, de esportes, que seria realmente um torneio de preparação. Mas acho que ele não entendeu isso, assim, que o Paulista pode derrubar ele. O Santos está correndo riscos aí também grandes. É um time que tem jogado muito mal, tem sofrido basicamente contra todos os adversários. E eu acho que a surpresa nos últimos jogos do Santos foi a classificação com muita sobra em relação ao seu Lourenço na fase preliminar. Acho que tirando aqueles 2 jogos que o Santos se mostrou competitivo e um time amadurecido, o padrão de desempenho do Santos durante todo o ano ele é fraco, ele é ruim. Ele é abaixo do ideal para um time como o Santos, mas é preciso entender a realidade do Santos, como o Paulo falou, é um time que ainda tem muitos problemas, é um time que tem perdido jogadores, é um time que estava sem poder registrar novos atletas, né?
por causa de punição em relação à dívida que tinha com o Soteldo, com o Achipato em relação à compra do Soteldo. Aparentemente essa dívida vai ser quitada agora na venda dele, no repasse dele para o Toronto, e aí o Santos vai poder novamente registrar jogadores, fazer um pouco de reforçar um pouco o elenco. Tem que ver se vai ter dinheiro para fazer isso, mas é preocupante a relação, a situação do Santos, porque querendo ou não, um time que podia complicar o Boca Juniors não conseguiu fazer isso. O Boca foi para enfrentar o The Strongest fora de casa, sem muitos dos principais jogadores, e mesmo assim conseguiu vencer. Então, assim, o Santos larga muito atrás nesse grupo, porque o Barcelona, obviamente, fez os 3 pontos em cima do Santos, e o Boca Juniors, que poderia se complicar ali na primeira rodada, não se complicou. Ou seja, o Santos está ali com 0 pontos num grupo com The Strongest, Boca Juniors e Barcelona, que tem o Barcelona e o Boca com 3 pontos largando na frente. Então, até por uma possível classificação, apesar de ser a primeira rodada, já é um resultado muito complicado para o Santos, pensando em classificação. Adiantando os nossos trabalhos de hoje, a gente vai falar do próximo grupo, que é o grupo do Fluminense. O Fluminense teve um resultado considerado razoável e bom, né? Empatar com o River Plate, um time grande, um time muito forte, um dos candidatos ao título, pode ser considerado um resultado bom, apesar do Fluminense ter jogado em casa. Foi um resultado bom, né, Paulo? O Fluminense fez um segundo tempo muito interessante contra o River Plate, no empate aí por 1-1 na rodada inicial da Libertadores. Essa questão do resultado bom vai depender muito de quem é que está olhando para esse resultado, né? Por parte do torcedor mais otimista do Fluminense, é um resultado ruim, porque ele vai olhar que foi um empate em casa, né? Num grupo que já é difícil, né? Um grupo que já é complicado. Para um cara mais ponderado, né? Entendendo a realidade do Fluminense hoje, apesar dessa euforia do time ter chegado à Copa Libertadores, vai entender que o time está em formação, por mais que tenha mantido uma base do ano passado, tem alguns jogadores chegando, inclusive o Casares entra no segundo tempo e consegue participar ali de boas jogadas no setor ofensivo, né? O Fred faz um gol de mobilidade, né? Você vê que ele arrasta ali do meio de campo, toca, passa para receber, fugindo do zagueiro, um gol. Fazia tempo que eu não vi o Fred assim tão móvel, talvez essa coisa de Libertadores, né? Ele se mexeu muito, marcou muito durante o jogo também, então o Fluminense vem tentando se montar, na minha visão foi um bom resultado, né? Eu vi muita gente apostando do lado do Fluminense, né? Nós somos apostadores, então eu vi muita gente apostando do lado do Fluminense, tanto que essa linha chegou a bater mais 0,75 e fechou no mais meio, né? E mesmo no mais meio eu ainda vi gente apostando do lado do Fluminense, então uma boa perspectiva para o time, pelo menos na minha visão. O River é o favorito, independentemente de estar em casa ou estar fora de casa. O River me decepcionou, né, durante a partida. O jogo foi duro, o Fluminense fez um bom primeiro tempo, se comportou muito bem, né, não foi amplamente dominado em nenhum momento da partida, oscilou ali, o River teve mais momentos de domínio, mas o Fluminense sem ser pressionado, não teve grandes perigos, o goleiro não foi o melhor em campo, muito pelo contrário, também criou suas chances, criou suas alternativas, gostei das modificações que o Roger fez no time, ele tirou o Nenê, né, uma demonstração de força, né, e de força e de habilidade com o elenco, né, não teve polêmica, não teve aquela coisa, muitas vezes o técnico fica refém de alguns jogadores, e se fosse para ficar refém de alguns jogadores na equipe do Fluminense, seria exatamente do Fred e do Nenê. E parece que, pelo menos por enquanto, o Roger não está sofrendo disso, e isso é um ponto positivo aí para a sequência da temporada do Fluminense. Vamos esperar agora o Fluminense pegando times menos qualificados tecnicamente do que o River, né, para ver qual real a força do time, já que eu vejo os três aí em níveis equiparados, né? Fluminense, Santa Fé e o Júnior, eu vejo times bem iguais, né? Eu vi até o Fluminense um pouquinho abaixo, mas essa atuação de ontem me deu uma certa tranquilidade aí para elevar o Fluminense em igualdade de condições, tanto que foi 2 empates, né, na rodada. O sentimento que você tem é o mesmo que eu tenho, assim. Eu tinha um pé atrás com o Fluminense, tava olhando meio desconfiado para as contratações, já que o Fluminense investiu muito em veteranos, né? O Abel Hernandes, o Bobadilha, que chegou, tem 3 centroavantes hoje, os 3 são veteranos, assim. Tem os 2 zagueiros que chegaram, o Manuel e o David Braz, também 2 veteranos. Já tinha o Matheus Ferraz lá, que é um veterano, apesar da dupla titular ser o Nino e o Lucas Claro, que são jogadores mais jovens. Acho que o Fluminense já tá pensando até numa venda, me parece isso, porque não faz sentido você ter investido num David Braz e num Manuel que não chegam ganhando pouco no Fluminense.
tendo uma dupla titular confiável e uma das melhores duplas do Campeonato Brasileiro, que é o Nino e o Lucas Claro. Então, assim, me parece que o Fluminense já tá olhando ali para uma venda e já ter uma reposição no elenco. Gostei bastante, como você falou, da atitude do Rod de tirar do Nenê, e não estava tão bem no jogo. O Casares entrou muito bem, mudou o jogo. O Casares, quando quer, é muito bom jogador, mas como ele mesmo disse, se ele conseguisse manter o padrão de atuação dele nesse nível, ele estava no Real Madrid, ele não estava no Fluminense, ele não estava jogando no Campeonato Brasileiro, então ele está jogando aqui justamente porque ele não consegue manter esse padrão de atuação tão elevado. Mas eu gostei do time do Fluminense, o menino Kaique é muito bom jogador, tanto que o City já comprou, já anunciou a venda nas redes sociais, a compra nas redes sociais. É um moleque muito promissor. O Fluminense tem xerém ali, todo ano o Fluminense revela pelo menos um bom jogador, e esse ano parece que não é diferente. O Kaique tá aí jogando bem, já tinha jogado bem no Campeonato Carioca, mas acho que é um grupo complicado pro Fluminense, mesmo assim, mesmo com o empate, acho que foi um resultado positivo, sim, porque dificilmente a gente vai ter outros times nessa chave conseguindo tirar pontos do River. Na minha concepção, acho que o River é um time muito, muito bom, apesar de não ter feito uma grande partida contra o Fluminense individualmente, coletivamente, é um time muito forte, muito cascudo, e que tem jogadores de alto nível, como o Borré, que sofreu aquele pênalti ali meio bizarro, né, do goleiro do Fluminense. Uma jogada estava morta, ele entregou um pênalti, entregou um gol para o River. Acho que foi um resultado positivo no final das contas para o Fluminense, que, como o Paulo falou, tá todo mundo empatado. Foram 2 jogos no grupo, 2 empates, tá todo mundo com um ponto, então não tem líder, não tem vantagem, está tudo aberto, é como se a primeira rodada não tivesse existido. Com isso, a gente encerra o primeiro bloco do Série de Bola de hoje e volta daqui a pouco para falar sobre os outros 3 times que estrearam na Libertadores essa semana. Começando agora o segundo bloco do Série de Bola para falar sobre outros clubes, começando na ordem do grupo, né? A gente está falando aqui, fazendo análise na ordem do grupo, e a vez do São Paulo que estreou bem fora de casa, né? Vencendo o... Me fugiu o nome do time agora, o Sporting Cristal, era um time que estava bastante tempo invicto, não lembro a sequência de jogos, mas eram muitos jogos, muitos meses, né? De invencibilidade, e o São Paulo acabou vencendo por 3-0, jogou tranquilo, foi um jogo tranquilo, jogo bom de assistir, inclusive, porque o Sporting Cristal não é um time muito ruim, é um time fraco, quando se compara com o São Paulo, com o Palmeiras, com o Atlético, com o Flamengo, mas não é um time horroroso, né? Já vi outros times muito piores na Libertadores, foi um time que assustou o São Paulo em determinados momentos do jogo. Paulo, como é que você viu a estreia do São Paulo? Um 3-0 aí, um São Paulo que está se afirmando, né? Já são, se não me engano, 6 vitórias seguidas na temporada. A curiosidade fica por conta aí. Tem um time na Paraíba, né, que é o São Paulo Cristal. Né? Então é a mistura aí dos 2 times. Mas falando um pouquinho mais sério, né, o São Paulo me convenceu, né, nessa atuação. É uma estreia de Libertadores, é fora de casa. O Sporting Cristal realmente não é um super adversário, mas é um time organizado, é um time que tem alternativas ofensivas, tanto que criou suas chances contra o São Paulo, né? E estreia de Libertadores, São Paulo está muito pressionado, muito tempo sem título, toda aquela coisa que a gente sempre fala aqui nos programas, os programas esportivos sempre falam também, então começou, ganhou bem. Uma coisa muito bacana que eu estou vendo no São Paulo nesse início de temporada é a questão da modificação do time e o sistema sendo mantido, e os jogadores entendendo a função de cada um dentro desse sistema, né? Então, quando ele troca o time quase que todo, e às vezes até todo, né? O cara que entra pela ala direita está sabendo fazer a função de ala direita, o cara que entra pela ala esquerda também, o cara que está jogando centralizado na criação de jogadas para os 2 atacantes está sabendo fazer isso. Ele já colocou até o Luciano, tanto como esse cara na frente, como o argentino chamaria de engante, né? Que é como se fosse um cérebro ali, o 10, o ponta de lança, né? Antigamente aí no futebol brasileiro. Então, assim, estou gostando muito disso, né? Então, estreia convincente, São Paulo bem, tem um grupo bem acessível, né? Pega o Racing aí, que seria talvez o maior desafio técnico. Já não é um Racing tão forte, ficar de olho, porque, querendo ou não, é um time argentino, e times argentinos conseguem complicar muito times brasileiros em competições sul-americanas. A gente falou muito disso, né, na competição passada. A gente vai daqui a pouco falar do Flamengo contra um argentino e do que aconteceu. O São Paulo larga bem, larga com fôlego, está bem no Paulista, começa bem a Copa Libertadores, Crespo aí ganhando fôlego,
e ganhando mais prestígio, né? Eu acho que ele já chegou com prestígio com a torcida e com a imprensa, né? E essas vitórias logo no início vão dando mais prestígio ainda para ele, mais tranquilidade para o trabalho. Vamos aguardar aí. Ele convenceu, né? Não sei se ele convenceu, o que aconteceu, para o Daniel jogar pela direita, e você vê como a coisa está funcionando muito melhor, né? Talvez se isso tivesse acontecido algum tempo antes, o São Paulo tivesse ganhado tecnicamente em outras oportunidades e o desfecho da temporada passada pudesse ter sido outro. Só para puxar, eu não ia começar por isso, mas só puxar esse gancho que você me deu em relação a Daniel Alves, um cara que tem o Clube São Paulo deve mais ou menos, acho que quase 12 milhões para o Daniel Alves. É basicamente o 1,5 milhão que ele recebe por mês, que ano passado ninguém pagou. Então é a dívida que ele tem. Então, para alguém do nível do tamanho do Daniel Alves, com uma dívida enorme do clube, acho que o São Paulo não vai forçar ele a jogar em nenhuma posição que ele não queira. Acho que o Daniel Alves está jogando na lateral por um motivo que se chama Copa América, e vai ter no meio do ano, e ele tá querendo voltar para a seleção brasileira. Ele perdeu, desde que ele passou para o meio de campo, ele não foi mais convocado pelo Tite. Então a gente vai ter a Copa América no meio do ano, a gente vai ter a Copa do Mundo no ano que vem. Então acho que o Daniel Alves está jogando na lateral contra a vontade dele, assim, no sentido assim, por ele não jogaria na lateral, mas ele quer muito voltar para a seleção brasileira. Então acho que ele tá adorando, e deve ter sido um pedido dele para voltar para a lateral. Não acho que tenha sido uma imposição do Crespo, um convencimento do Crespo. Acho que o Daniel está pensando nele e não necessariamente no São Paulo. Mas foi uma boa estreia. Eu tinha dúvidas em relação ao sistema de 3 zagueiros. É uma coisa que a gente vai ver durante a temporada inteira, e eu já estou vendo, eu acompanho muitos jogos do São Paulo, né? Não sei porquê, mas assim, a gente tem visto durante todas as transmissões do São Paulo, com 3 zagueiros, os comentaristas do futebol brasileiro, eles têm um preconceito gigantesco com o sistema de 3 zagueiros. Então, assim, por mais que o sistema esteja funcionando, que esteja dando certo, em algum momento do jogo, quando o time estiver ali trocando passe na defesa, ou estiver, às vezes, jogando contra um time menor, que tem um atacante só, o comentário padrão é, ele precisa tirar um dos zagueiros. Ele tá com 3 zagueiros marcando um atacante. Então ele não precisa jogar com 3 zagueiros, ele pode refazer ele de 4. Só que o Crespo já respondeu isso em relação a não mudar o sistema. Ele é um cara que muda muito pouco o sistema durante o jogo. Ele começa com 3 zagueiros e vai com 3 zagueiros até o fim. Ele falou, eu faço isso, mas eu preciso que o time se adapte primeiro ao sistema que eu quero jogar como forma principal. Então ele não vai ficar botando 4 zagueiros, fazendo linha de 4 durante o jogo, ou trocando o sistema de um jogo para outro, porque ele precisa se acostumar. Ele precisa que os jogadores dele se acostumem a jogar com 3 zagueiros, para poder aí sim, quando ele tiver segurança num sistema, ele começar a pensar em outro. Eu acho que é um caminho ideal, é um caminho que pouca gente segue no futebol brasileiro. Eu acho que tanto os outros estrangeiros que vieram para cá, o Domenech no Flamengo, o Osório no próprio São Paulo, eram caras que chegavam rompendo muito a característica do time, que rompiam muito a característica do time de um jogo para o outro. Acho que o Crespo tem feito um caminho mais seguro, que é assim, definir. Primeiro, vamos jogar como? A gente vai jogar assim, vocês têm que se acostumar a jogar assim. Quando vocês estiverem jogando assim, com alto nível, assim, que a gente consegue pensar em outra coisa, a gente faz parte para um plano B. Tinha dúvidas em relação aos zagueiros do São Paulo, o Arboleda, o Bruno Alves, porque são zagueiros mais pesados. O Arboleda nem tanto, mas o Bruno Alves sim. Mas é um cara que tem dado conta do recado novamente falando, ontem, a gente tá gravando o podcast no sábado, vai lançar no domingo, na última rodada do Campeonato Paulista. O Bruno Alves jogou como zagueiro pela esquerda no lugar do Léo, teve muita dificuldade para sair jogando, então é uma coisa que eu, ainda como analista, ainda tenho uma questão a provar. Acho que os zagueiros do São Paulo não tem tantas características assim para jogar no sistema com 3 zagueiros, mas tem dado certo, tem conquistado os resultados, ganhou dos principais adversários do Campeonato Paulista, né? O São Paulo bateu o Palmeiras, bateu o Santos, goleou o Santos e bateu o Red Bull Bragantino. Ainda falta jogar com o Corinthians, que não é um grande adversário assim, mas é um dos times fortes, é um rival no momento, né? Mas é um rival do São Paulo que precisa ser respeitado. Claro. Passando para o jogo do Flamengo. Peraí. Antes disso, você disse que precisa ser respeitado, mas não foi muito respeitado, não, porque o Corinthians é o pai do São Paulo. São Paulo pode estar do jeito que for, mas o Corinthians não perto do São Paulo. E olha que eu não sou corintiano, não tenho essa simpatia toda, apesar de gostar e ter muitos amigos corintianos. O comentário foi basicamente a questão de momento e técnico, né, dos times. Acho que o Palmeiras, o Red Bull Bragantino e o próprio Santos, né, são adversários um pouco mais dificultosos para o São Paulo em relação a desafio técnico. Mas o Corinthians é sim um grande clube, é sim um grande time que merece respeito e que
como o Paulo falou, tem muitos bons resultados contra o São Paulo recentemente. Passando para o próximo jogo, a gente vai falar. Não, vou falar da situação do grupo, né? Falei de todo mundo, tem que falar da situação do grupo E do São Paulo também. São Paulo é o líder da chave, o Racing empatou com o Rentistas, né? O Rentistas fez 1-0 no Racing, o Racing empatou no final, com um jogador a menos. Lembrando a questão que o Paulo falou, é um time argentino, tecnicamente talvez não seja um dos grandes times argentinos do momento, mas é um time argentino, então mesmo com um a menos, conseguiu arrancar um empate contra os uruguaios do Rentista. São Paulo líder da chave com 3 pontos, Racing e Rentistas tem 1, o Sport Cristal tem 0 na lanterna. O próximo adversário, o próximo time que a gente vai falar é o Flamengo. O Flamengo que conseguiu uma vitória meio épica, né, contra o Vélez. O time esteve atrás do marcador 2 vezes, saiu perdendo, empatou, depois tomou o segundo e virou o jogo num golaço do Arrascaeta no final da partida. Paulo, como é que você enxergou a estreia do Flamengo? Um Flamengo que assustou o torcedor, né? Então, aquela coisa do time argentino, né? O Flamengo sofreu isso contra o Racing na temporada passada, foi eliminado pelo time argentino, que era muito mais fraco tecnicamente do que o Flamengo. O time do Vélez é mais fraco tecnicamente que o Flamengo. Tomou uma estratégia de tirar alguns bons jogadores ofensivos para poder dar mais consistência à sua defesa e ao seu meio-campo. Tanto que o Mancoelho, né, ficou no banco e é um dos caras mais técnicos do time. Apesar da torcida do Flamengo não ter boas lembranças dele, é um cara que jogou muito bem, né, em outros times sul-americanos que não o Flamengo. E um cara que, querendo ou não, tecnicamente ele é muito bom. Ele tem um passe bom, ele tem a bola parada muito boa. E foi um dos caras que ficou no banco do Vélez nessa primeira partida para tentar conter aí o ímpeto ofensivo do Flamengo, que todo mundo sabe que é muito grande. Eu estou muito preocupado com a questão do Rogério, né? Você falou que o Rogério gosta de assinar as escalações. E nessa questão do Flamengo, ele está correndo um risco muito sério de ficar igual ao Domi no seguinte sentido. Quando o Domi perdia o jogo, o Flamengo perdia o jogo, quem perdeu foi o Domi. E está ficando dessa forma. Quem perde é o Rogério. E quando o time vencia, foi a qualidade técnica dos jogadores. Então, ao ver o Flamengo estar atrás do placar contra o Vélez, os comentários que eu via no Twitter e até de comentaristas realmente, né, do esportivos, era nesse sentido, era nesse tom, né, de culpar o Rogério pelo que estava acontecendo ali no campo. E quando o Flamengo vira, né, foi muito na base, pelo menos nessas ideias, né, e nos comentários que eu vi, da individualidade dos jogadores. Tá vendo como o Arrascaeta joga demais? O Flamengo precisa manter ele, porque ele é decisivo, porque ele faz isso, tais jogadores fazem aquilo. Então, tá ficando muito nessa, é uma complicação para ele. Vou imitar até um cara que eu não curto tanto o trabalho dele, né, mas ele sempre diz assim, não vou nem citar o nome, me ajuda a te ajudar, né? Então o Rogério tem que estar precisando se ajudar, ele inventa demais. Essa questão do Ilharão na zaga é uma coisa que está maltratando o torcedor flamenguista, porque o Arão deixa a desejar na zaga, talvez nem tanto, né? Diante das atuações que a gente viu dos outros zagueiros do Flamengo, pelo menos os zagueiros de nome que o Flamengo tem, talvez nem tanto, mas a falta dele no meio-campo, né, faz com que você coloque o Diego para jogar. E por mais que o Diego tenha um carinho da torcida, e tem carinho também dos comentaristas, né? Porque eu vejo os comentaristas criticar o espaço que o Flamengo deixa na entrada da área e, ao mesmo tempo, elogiar as partidas do Diego. Então, eu não consigo compreender isso. Se aquilo é a função dele é preencher esse espaço, é fazer a marcação, em tese, dos principais armadores do time adversário, ele junto com o Gerson, obviamente. E toda a vida crítica é desse espaço que está sobrando ali na entrada da área do Flamengo, eu não consigo entender como é que ele faz boas partidas. Então, é uma coisa assim que não conecta para mim. Né? Então, o Diego, por ser um cara muito rodado, ser um cara muito inteligente, um cara muito solícito, um cara líder de grupo, ele consegue isso. E ele dá aquele carrinho lá que mostra que é vontade, mas que nunca toma a bola. Enfim. Então, a falta do Arão no meio-campo está fazendo com que isso aconteça, está fazendo com que o Flamengo dê muito espaço. Everton Ribeiro jogando mal, essa que é a grande realidade. Não consegue produzir ofensivamente, não tem fôlego para defender, e o lado direito do Flamengo é o lado mais exposto, porque a gente já falou do Isla aqui, com uma linha de 4, deixa aquele lado exposto, e tendo o Everton para fazer essa marcação, tá ficando uma questão complicada para o Flamengo, e tá faltando um pouco do que a gente falou do Roger, né? É o cara chegar, bater no peito, pô,
as dores, né, e vamos dizer assim, as brigas que ele deve comprar com a torcida, parece que ele não está comprando, porque a briga que ele poderia comprar com a torcida e talvez até com uma parte da imprensa seria tirar o Everton Ribeiro do time, que claramente não está jogando nada, claramente fisicamente não está aguentando. E começar com o Vitinho, que é muito criticado, começar com qualquer outro jogador que possa atuar naquela posição e render mais, tanto tecnicamente, no momento, como fisicamente. Everton Ribeiro é um craque, mas não está no bom momento. Isso está prejudicando o time. E essa questão do meio-campo também. O Gerson é o cara que joga demais com a bola. Mas é quando ele quer, é quando falta. Na marcação é displicente, muitas vezes está trotando na hora que o time está levando um contra-ataque. O Diego corre para todo lado, mas corre errado. Né? Não tem aquela característica de marcação, de cobertura, de se antecipar um passe, porque ele não fez isso a carreira inteira. E não vai ser agora, como veterano, que ele vai conseguir fazer. Então, essas são as minhas críticas. E o Rogério tem que se preocupar muito com ela, porque as dos outros torcedores, né? Todo mundo sabe que eu sou torcedor flamenguista, os outros torcedores do Flamengo é muito mais pesadas do que essas, e da imprensa está cada vez mais nesse sentido. Perdeu é culpa do Rogério, venceu foi a qualidade dos jogadores. Acho que foi um jogo equilibrado, mas assim, o Flamengo teve muitas oportunidades, desperdiçou muitos gols. Me assustei com aquele gol do Everton Ribeiro, que ele tenta fazer um gol bonito e ele perde uma oportunidade claríssima de jogo, de gol, num momento que o Flamengo não estava bem na partida, assim, em relação ao resultado, estava precisando buscar o resultado, se não me engano, estava 1-0 pro Racing ainda, ou já tinha empatado, não me lembro, estava 1-1, poderia ter virado o jogo ali, já ter dado uma tranquilidade, mas assim, acho que o momento dele é muito ruim mesmo. É um cara que tem 32 anos. Eu lembro que antes do Everton Ribeiro ser contratado pelo Flamengo, ele foi especulado no São Paulo. E eu, como torcedor, fui avaliar a contratação. Eu falei, pô, será que vale a pena pagar tanto? Ele vinha acho que do Al Hilal, enfim, de algum time do mundo árabe, e ele vinha ganhando muito. Ele ia custar, se não me engano, 5 milhões de euros para você trazer, e ele vinha ganhando muito mensalmente, ele já tinha ali seus 29, 30 anos. E eu falei, pô, será que vale a pena um cara com 30 anos? Ele chegou no Flamengo e jogou muita bola mesmo. Até o ano passado ele estava jogando muita bola, mas de fato, nessa temporada, tá sendo complicado assistir o Everton Ribeiro jogar. Ele não tem conseguido fazer nada bem. Ele não tem conseguido ser construtivo, ele não tem conseguido marcar, ele não tem conseguido ser um apoio de passe, de triangulação, de tabela. Ele tá realmente numa fase ruim e é um dos caras quase intocáveis do Flamengo, né? O Rogério já mexeu no Arrascaeta, ele já mexeu no Gabigol, ele ameaçou colocar o Pedro como titular. Ele tirou o Arão do meio, colocou na zaga. Os únicos casos que ele não toca é no Rodrigo Caio, por motivos óbvios, porque o Rodrigo Caio é disparadamente o melhor zagueiro do Flamengo. E o Everton Ribeiro, que talvez seja um homem de confiança do Rogério. Acho que ele não consegue enxergar no elenco, talvez, um substituto por Everton Ribeiro. Mas assim, tem que arrumar, né? Tem que ter até alguma alternativa. Você vai deixar o cara jogando mal para sempre, você tá se prejudicando e tá prejudicando o cara, que talvez mereça sair um pouco, fazer um trabalho à parte, um recondicionamento físico, até dar uma folga para ele, sei lá, 10, 15 dias. É um cara que tem um patamar no Flamengo que acho que ninguém se assustaria, né? Conversa com o departamento médico ali, tô sentindo a coxa, nananã, deixa o cara fora 10 dias, 15 dias para recondicionar, se tá cansado, se tá com muito desgaste. Enfim, é um cara que o Flamengo não pode abrir mão, mas também não pode ficar insistindo a ponto de se prejudicar. Acho que o Flamengo apresentou os mesmos problemas que vinha apresentando no Campeonato Carioca. Assim, não teve nada de novo. Contra o Palmeiras também aconteceu as mesmas dificuldades, os mesmos problemas. Acho que muito do que acontece com o Flamengo é o que o Paulo falou mesmo. Passa ali por ter um meio de campo que é muito bom com a bola nos pés, mas que sem a bola tem muita dificuldade para marcar e para conter os adversários. E quando você tem um time mais agressivo, um time que não tem medo do Flamengo, como é o Vélez, né? Times argentinos dificilmente eles têm medo dos clubes brasileiros. Você vai jogar no Campeonato Carioca, vai jogar com Volta Redonda, que por mais que seja um time organizado, um time bem treinado e tal, é um time que vai jogar contra o Flamengo com medo. Você vai puxar para o Campeonato Brasileiro, você vai ter também mais da metade da tabela vai jogar contra o Flamengo com muito medo. Então, quando você pega adversários que não tem medo do Flamengo, acho que aconteceu isso com o São Paulo ano passado, quando enfrentou o Flamengo, também era um time que um dos poucos times que não tinha medo de jogar contra o Flamengo. Eu acho que o Vélez também não teve medo de jogar contra o Flamengo ontem. Foi para cima, obviamente perdeu o jogo porque é um time tecnicamente inferior e que também tem os seus problemas. Também achei o sistema defensivo fraco do Vélez, mas que conseguiu assustar e conseguiu, em algum momento, flertar
com a vitória ou até mesmo com o empate diante do time mais forte da chave, que teve uma rodada perfeita para o Flamengo, né? Porque assim, a LDU, que era talvez a terceira força do grupo, ou a segunda força do grupo, não sei exatamente quem é melhor entre LDU e Vélez, não conseguiu vencer o União Lacaleira, que é disparadamente o time mais fraco do grupo, ou aparenta ser o time mais fraco do grupo. Acho que talvez o União Lacaleira, que timezinho de nome esquisito, não seja tão ruim assim, né? Tanto que não conseguiu tirar pontos da LDU. Enfim, foi uma rodada perfeita para o Flamengo, venceu, é líder da chave com 3 pontos, a LDU e o Lacaleira estão em segundo e terceiro com 1 ponto, e o Vélez está em último com 0 pontos. A vitória do Flamengo foi muito grande, muito importante, porque foi na casa do Vélez, então o segundo jogo contra o Vélez vai ser no Maracanã, e aí o Flamengo é franco favorito, e se já venceu lá, tem grande chance de vencer aqui também no Brasil. Para fechar, a gente tem mais um time que é um outro time também grande, né, como o Flamengo, como o Palmeiras em relação a investimento, né, um time que contratou bastante, mas que vive momentos conturbados, momentos de muita pressão. Circulou no meio da semana as informações de que o Cuca poderia deixar o Atlético Mineiro, eu estou falando do Atlético Mineiro, que tropeçou, né, jogou fora de casa contra um time bem mais fraco e não teve capacidade para vencer o jogo, empatou com o Laguaira na Venezuela, um time que jogou muito melhor que o Atlético, fez um primeiro tempo muito bom em relação ao Atlético. O Atlético melhorou no segundo tempo, mas mesmo assim foi salvo pelo Everson. O Everson teve no mínimo 3 intervenções claríssimas, intervenções muito grandes na partida, ou seja, o Laguaira chegou e criou oportunidades muito claras de gol, e o Everson acabou salvando a pele do Atlético, que só empatou na estreia, Paulo. Pois é, né? Você deixou para o final aí os dois times que, pelo menos eu, tenho mais coisas para falar, né? Porque o Atlético tá uma coisa de louco. O Cuca muito cobrado. O Cuca já chega cobrado no Atlético, né? Muita gente, muitos torcedores, principalmente, tem uma mágoa muito grande do Cuca por questões ali do Campeonato Mundial e de tudo que aconteceu, do entorno, da questão da saída dele também. Enfim, o Cuca que já foi um dos treinadores mais inventivos do futebol brasileiro. Eu lembro muito bem quando ele chegou no São Paulo, lembro do bom trabalho que ele fez no Flamengo, lembro do bom trabalho que credenciou e para esses clubes que ele fez no Goiás, né? Um time do Botafogo, talvez um dos últimos times do Botafogo, que foi time propositivo, chegou até a brigar ali com o São Paulo, se eu não me engano, para ser campeão entre aspas, né, do primeiro turno de um dos campeonatos que o São Paulo venceu de pontos corridos, e era um time treinado pelo Cuca, era um time ofensivo, caiu, parece que numa mesmice, né, numa receita de bolo ali, num futebol muito pragmático, que ele repetiu no Palmeiras, que ele repetiu no Santos, e no Santos dava muito para se entender pelas questões do elenco do Santos, o que o elenco tinha, e num time como esse, com o Atlético, recheado de grandes jogadores do meio para frente, né, vou já falar um pouquinho do sistema defensivo. O time não tem nada, não tem inspiração ofensiva nenhuma. O único cara que parece inspirado no time é realmente o Nath Fernandes. O Nath Fernandes cria, ele aparece pela esquerda, ele aparece pela direita, ele aparece dentro da área, ele bate falta, ele dribla, ele acha um passe para o jogador, mas no mais, o jogo do Atlético se resume a jogar a bola na ponta, cruzar na área, e quando você tem dentro da área Vargas, Eduardo Sacha, Keno chegando, Hulk, isso não vai surtir grande resultado, porque não são grandes cabeceadores, não são caras nem altos, pelo menos a maioria deles. É uma receita muito pobre, né? Você ter, sei lá, como na cozinha, né? Arroz e feijão faz muito bem, né? Para qualquer um. Agora, se você tem outros ingredientes, né? Você deveria usar, né? Você deveria incorporar esse arroz e feijão. Então, acho que está faltando inventividade para o Cuca, principalmente no setor ofensivo, e aí é que está o grande problema, né? Ele não está conseguindo ser inventivo no ataque, e os problemas defensivos são praticamente os mesmos da temporada passada. O Hever não tem a menor condição de jogar num time como o Atlético é hoje. O Alan é muito fraco para ser o volante desse time. Não tem a menor condição. O Arana não consegue mostrar as suas principais potencialidades. O Guga não engrena. E tudo isso não pode ser culpa de cada jogador individualmente. É culpa de um sistema, é culpa de um time como um todo, que não faz esse time render. E ainda tem outra coisa para falar, que é a questão do Everson.
Como eu disse, do Atlético tinha muita coisa para falar. Quando é para criticar, né, a gente tem mais coisa para falar, quase sempre. Né? Quando é para elogiar, jogou bem e tal, acabou. O Everson não pode ser goleiro do Atlético Mineiro na situação que o Atlético Mineiro está. O Everson é um bom goleiro, né? Eu sei que isso gera polêmica, já discuti com alguns colegas aí, apostadores sobre isso. O Sérgio já está fazendo careta porque parece que não concorda muito comigo. Acho que até com ele a gente já falou sobre isso. Mas o Everson, na minha visão, não pode. Foi um dos responsáveis pelo empate. O Atlético criou muito, mas deu muita chance para o seu adversário, que é fraquíssimo, inclusive. Mas deu muita chance. O Everson fez grandes defesas. Mas eu vou dar como exemplo o Flamengo, o Palmeiras. Né? Então o Flamengo vai buscar, antes de buscar o Diego Alves, né, ele trabalha ali com Muralha, César e vários outros goleiros aí de qualidade duvidosa. Né? E quando traz o Diego Alves não está no auge. Faz tempo que o Diego Alves não está no auge. Né? Ele falha em alguns momentos, né? A saída de bola dele não é tão boa quanto ele acha que é. Né? Muitas vezes ele quer sair tocando ali, mas não tem essa qualidade toda que ele pensa que tem. Mas ele é um cara impositivo, ele é um cara que tem história, e isso conta muito na montagem de uma defesa. Ele consegue ter uma liderança sobre os demais jogadores e sobre a sua defesa. Ele tem momentos de tranquilidade, porque já passou por muita coisa na carreira. Então, isso dá essa tranquilidade. Ou como o Palmeiras, por exemplo, que traz um Everson no momento ali que ele já tinha o Praz e já tinha o Jair, os dois campeões pelo Palmeiras, mas ele traz o Everson por quê? Porque era uma unanimidade, era um goleiro sensacional, um goleiro debaixo dos paus, que não tem o que falar. Você vê que hoje ele é muito cotado para a seleção brasileira, para ser o segundo, o terceiro, só não o primeiro, por conta que o Alisson está muito bem, apesar da fase horrível lá do Liverpool. Mas, enfim, voltando para o Atlético. Então, o Atlético precisa de um goleiro, time que almeja o que o Atlético almeja nas próximas temporadas, e nessa principalmente, porque eu tenho muito medo do fracasso do Atlético nessa temporada, do que é que possa vir a acontecer com o clube. Então, precisa de um goleiro assim, precisa de um goleiro experiente, precisa de um Cássio, precisa trazer, sei lá, um Marcelo Groi da vida, né? Precisa de um goleiro que traga essa experiência, que traga essa tranquilidade, que traga essa liderança para um time que almeja pontear aí o Campeonato Brasileiro, ser favorito à Copa Libertadores e tudo mais. Então, todas essas questões aí do Atlético, e depois de falar tudo isso, é um time muito forte, é um time que tem muitas chances, porque a diferença, pelo menos para mim, desses times para os demais, que o São Paulo está chegando nessa linha aí também, né? Tenho que aguardar um pouquinho mais desse trabalho do Crespo, como é que está, né? O Internacional, o Grêmio, eu vejo com potencial para chegar, mas no momento agora, vejo que a distância está aumentando para esses clubes, né, de Flamengo, de Atlético, mesmo sem render, mas quando você olha para os jogadores, olha a falta de movimento no mercado e dos seus treinadores e das suas comissões técnicas, não, né, das suas diretorias, parece que a distância tende a aumentar, apesar desses times não estar desempenhando bem. A gente falou aqui, mau desempenho do Flamengo, mau desempenho do Palmeiras, mau desempenho do Atlético, os três principais candidatos aí do futebol brasileiro, pelo menos até agora, né? Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. Falei demais do Atlético, a gente está quase estourando o programa. Só para dizer que realmente não concordo com a avaliação do Everson, mas não que eu acho o Everson um grande goleiro, um cara extraordinário, mas acho um goleiro de nível razoável, assim, de nível aceitável, um cara que joga bem com as mãos também, né? Porque muita gente fala, ele joga bem com os pés, às vezes parece que o cara é só bom com o pé e não é bom com a mão, ele é muito bom também com as mãos, como falei, salvou o Atlético no meio de semana, acho que o Atlético merecia sair derrotado. E acho que o problema do Atlético é muito parecido com o problema do Flamengo em relação a meio de campo. Acho que os problemas do Atlético e as soluções do Atlético estão no meio de campo. É a questão do Nacho Fernandes, que é um muito bom jogador de verdade. Até durante o jogo eu fui pesquisar o histórico do Nacho, né? Se ele tinha passagem pela Europa em algum momento da carreira dele. E não tem. É um cara que já tem mais de 30 anos e que teve a carreira dele inteira feita na Argentina. Se não me engano, ele começa no Gimnasia e aí vai pro River e fica ali anos e anos no River, sendo campeão e sendo um dos principais jogadores até chegar no Atlético. Talvez seja um dos principais jogadores do futebol sul-americano que nunca jogaram na Europa. Acho que o Nacho é muito bom jogador. Ele é franzino, ele não tem tanto físico, mas ele tecnicamente é muito, muito, muito bom jogador. De fato, estou muito impressionado positivamente com a capacidade de jogo do Nacho,
mas os volantes do Atlético são um problema e são um problema desde a temporada passada. E me desculpa o torcedor do Atlético, o Tietchan não vai resolver o seu problema. Acompanhei o Tietchan de perto durante os últimos 3 anos e o Tietchan não vai resolver os problemas do Atlético, porque é mais um jogador com características semelhantes aos jogadores que o Atlético tem. A Johan, a Natan, o Alan, que são mais jogadores técnicos, são jogadores de saída de jogo. O único volante que o Atlético tem é o Jair, que é muito bom jogador, mas que também não é volantão. É um cara que ele faz a primeira marcação ali no meio de campo, mas também é um cara meio parecido com o Patrick, assim, de avançar e ir embora. Acho que o Atlético tem muita dificuldade em relação ao meio de campo, porque tem laterais que não marcam muito bem, o Arana e o Guga, tem atacantes muito bons, mas que também não ajudam tanto defensivamente, né? Tanto o Hulk ou o Savarino, que joga pelo lado direito, o Keno pelo lado esquerdo, também não é um cara que vai recompor tanto. Caras que ajudam, que fazem ali o beabá de voltar e recompor, mas não são caras agressivos na marcação. Então a defesa do Atlético está muito exposta. E uma defesa com Hever exposta vai dar ruim, não tem condição. O Atlético hoje tem um zagueiro bom, que é o Alonso, e tem um zagueiro ruim, que é o Hever. Me desculpa, o Hever já teve o seu momento bom, mas acho que até no momento bom dele, eu nunca fui tão fã assim. Era um jogador que muita gente falava, o Hever tem que ir pra seleção. Eu falei, vocês estão malucos. Mas assim, tem o Gabriel, acho que é o menino que jogava no Botafogo, o Igor Rabelo, que também são do mesmo padrão, mas que poderiam jogar, inclusive, são melhores do que o Hever. Hoje, o Hever de hoje não dá para se titular do Atlético, mas é isso, minha opinião é mais ou menos parecida com a do Paulo. Acho que os problemas e as soluções do Atlético passam pelo meio de campo. A solução é o Nacho, é você preparar um time talvez mais cercado para ele jogar melhor, para ele ter mais liberdade de fazer o que ele quiser. E o problema do Atlético também passa ali pelo sistema de marcação, principalmente pelos volantes que estão à frente da zaga, que é uma zaga que precisa de proteção, com laterais que precisam de proteção, que não tem tanto apoio defensivo em relação aos atacantes. Com isso, a gente, vamos falar, vamos falar da situação do grupo para encerrar o bloco. No grupo H, que é o grupo do Atlético, o Atlético empatou com o Laguardia, então os dois estão em segundo e em terceiro com um ponto, e o Cerro Porteño venceu o América de Cali, né, por 2-0 fora de casa. No caso, o Cerro ganhou na Colômbia. Então, assim, o Cerro já larga na frente como líder do grupo do Atlético. O Atlético, como a gente disse, tropeçou contra um adversário frágil do grupo H. E com isso a gente encerra agora o segundo bloco do Saída de Bola e volta daqui a pouco para encerrar o programa de hoje. Começando agora o terceiro e último bloco do Série de Bola com os nossos carimbos. Queria passar para o Paulo para ele dar o carimbo de arretado e de peba dessa semana. Vou aproveitar que o tema é Libertadores, né? Então vou dar o carimbo de arretado para o São Paulo, né? Parece que combinou ali resultado e desempenho, né? Combinou as duas coisas aí nessa estreia, né? Alguns times tiveram resultado, outros tiveram, como o Fluminense, por exemplo, teve um bom desempenho, mas o resultado não foi de vitória. Então vou deixar o arretado aí com o São Paulo e a perspectiva desse time evoluir ainda mais durante a temporada. E tem o Peba, né? O Peba, né? Foi mal. E o Peba, vou continuar na Libertadores e vou dar pro Atlético, né? Era um adversário muito frágil, né? O Atlético é um time muito, muito forte. Então, você estrear com empate contra o adversário mais fraco do seu grupo é muito preocupante, né? Pelo menos na minha visão é muito preocupante. Então, o Peba vai realmente pro Atlético, que está tendo dificuldades em alguns jogos do campeonato estadual. Eu não levo muito em consideração o que acontece no estadual, mas eu imaginava um time muito mais pronto para a estreia da Libertadores. Então, é isso. Vou ficar aí com o Atlético, com o Peba. Os meus carimbos, eles vão para a Sul-Americana, que é a competição vizinha da Conmebol Libertadores, que a gente não vai falar tanto aqui no canal, porque tanto eu como o Paulo temos uma opinião parecida com a Sul-Americana, mas eu vou dar os carimbos para os brasileiros, né? O Bragantino vai receber o meu carimbo de arretado, é um time que tem feito uma campanha muito boa nessa temporada, um time muito promissor, é a minha grande aposta para ser campeão da Sul-Americana. Tudo bem que o Grêmio foi para a Sul-Americana, estreou também vencendo, mas acho que em determinado momento o Grêmio não vai dar tanta atenção, até pela declaração do Romildo, que o foco de fato nesse ano são as competições brasileiras, né? Agora sem o Renato, acho que dá para a gente botar um pouquinho de fé nessa declaração do presidente do Grêmio, mas o meu carimbo de arretado vai para o Red Bull Bragantino, que venceu o Tolima na estreia, estava vencendo por 2-0, teve um pênalti ali no final do jogo, o Tolima diminuiu, foi 2-1, mas foi uma boa estreia do Red Bull Bragantino,
que é um time brasileiro, para mim, a minha grande aposta para ser campeão da Sul-Americana. Vou até procurar as odds para título da Sul-Americana, se estão abertas em algum momento, em alguma casa dessa por aí, para fazer uma apostinha. O meu carimbo de peba vai pro Corinthians. Eu já critiquei o Corinthians um pouco nesse episódio, o Paulo até me questionou um pouco sobre essa crítica, mas assim, o Corinthians conseguiu a façanha de empatar com o lanterna do Campeonato Paraguaio na estreia da Sul-Americana. É um dos times mais fracos do grupo do Corinthians, né? O River Plate do Paraguai. Como falei, é o lanterna do Campeonato Paraguai. E o Corinthians ficou no 0-0, não conseguiu vencer esse time e apresentou um futebol muito parecido com o futebol que está tendo no Paulista, né? Um futebol pobre, de pouca criação, que o Mancini está revezando os times, né? Então o time titular do Corinthians é pior do que o time reserva, que ele considera reserva. Então, para esse jogo na Sul-Americana, ele misturou os dois times, porque o time que ele estava considerando titular estava jogando pior que o time reserva, então ele misturou, ele colocou os caras mais experientes na frente, manteve a zaga. Enfim, o Mancini parece muito perdido no comando do Corinthians nesse momento, e o time é frágil tecnicamente, tem deficiências, e montou o elenco um pouco errado, talvez até por condições financeiras, né? Então acho que o Corinthians precisa melhorar muito, muito, muito mesmo para fazer um campeonato brasileiro melhor do que o campeonato brasileiro do ano passado, que ele terminou ali em 12º, então meu carimbo de peba vai para a estreia do Corinthians e para o Corinthians que não conseguiu vencer aí o lanterna do Campeonato Paraguaio. E é isso, Paulo, suas considerações finais. As considerações finais é pedir toda essa turma massa que nos aguentou aqui por quase uma hora para se inscrever no canal, se você estiver aqui no YouTube, né? Se você estiver nos agregadores de podcast, né? Você compartilhar aí com seus amigos, né? Para esse trabalho aí continuar crescendo, muito bacana estar aqui conversando com vocês, deixar suas dicas, sugestões, quais os assuntos vocês querem ver por aqui. E é isso, galera. Logo, logo vai ter final da Copa do Nordeste, né? Vamos tentar preparar alguma coisa especial para vocês. Fiquem no aguardo, fiquem ligados, que vai dar bom. Faço das minhas as palavras do Paulo, agradeço a todo mundo que nos ouviu, peço para você que está nos acompanhando no YouTube, que vai acompanhar no YouTube nosso vídeo, para deixar o seu like, o seu comentário e a sua indicação de conteúdo para a gente. Um abraço a todo mundo e até o próximo episódio.